raciocínio na minha mente, dizendo assim, puxa vida, né? Como é que tem tanta coisa para falar sobre persistência, e a gente tem que começar dizendo que para a gente persistir, a gente tem que ter algum tipo de propósito, né? Querer conquistar alguma coisa. E muitas vezes, esse título, né, essa palavrinha, persistência, nos leva a pensar de imediato no uso da persistência para as conquistas materiais, né, da nossa encarnação, né, a nossa vida humana, vamos assim dizer, né? E que persistência é essa? É a persistência para trabalhar, para comprar um carro, comprar uma casa, conseguir um bom emprego, né? E aí você vai ter que estudar muito, criar um empreendimento, né? Às vezes também a gente tem que ser muito persistente no alcance de uma cura, de uma doença. Tem gente que persiste até naqueles propósitos de novela, né? Que é matar o personagem oponente, né? E eu vou dizer assim que, para ficar mais fácil a construção do nosso bate-papo e aqui do raciocínio, né? Eu vou chamar essas persistências aí humanas de persistências materiais, persistências humanas mesmo, né? Mas acontece que esses anseios essencialmente humanos, vamos assim dizer, exercem em nós o maior atrativo de ideais superiores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos esquecer que o Espiritismo nos ensina uma coisa muito legal, que a gente falou até do último colado que eu participei aqui, né? É que nós devemos construir o tripé, vocês estão lembradas? E dessa maneira, assim, nós promovermos o que é a evolução espiritual, moral e intelectual. Daí o tripé. E naturalmente, né, isso nos leva ao raciocínio de que a gente precisa, então, passar pelo processo de evolução, né, de jornada, né, e que, naturalmente, nós também precisaremos de ser persistentes. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de persistência espiritual. Eu falei da persistência humana, agora essa eu vou chamar de persistência espiritual. Né? Eu tive conhecimento de um livro que se chama Bilhetes Fraternais 2, que é um livro onde são ditadas mensagens de vários espíritos, e tem lá um espírito que se chama Rodrigo, né? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que raramente utilizamos a persistência para realizar as conquistas da alma. E que qualquer obstáculo que a gente se depara, né, nos faz abandonar os projetos nesse sentido. Né? Então, acontece que a nossa persistência ela é ainda muito direcionada para o campo humano, como eu falei na minha primeira abordagem. Né? A matéria ela ainda grita muito ao nosso interesse, né? Mais do que as coisas do espírito. Então, muitas vezes, um exemplo que a gente sempre cita aí no KSSF, a gente às vezes é tentado, né? Ir para uma praia no domingo de manhã do que assistir uma palestra que vai contribuir para a nossa instrução. Né? Eu agora descobri uma palestra aqui em Orlando que é sexta-feira à noite. Vocês imaginem, né? É uma tentação maior ir por me divertir, sair para tomar alguma coisa, do que, às vezes, ir assistir a palestra. Né? Mas nós temos que ter cuidado. Então, nós temos que ter cuidado com o quê? Para não ficar só no campo da persistência humana, mas também partirmos para esse campo da persistência espiritual, que, no final de contas, eu acho que ela é a mais importante de todas, né? Sabendo que nós temos aí as reencarnações como benefício para a gente continuar persistindo na nossa jornada. A Ayrton quer falar alguma coisa? Eu fiquei pensando aqui, eu sempre tenho alguma coisa para falar, né? Por isso que a gente já jogou a bola para você. Coincidência, essa semana eu estava assistindo uma entrevista com aquele piloto, Rubinho Barrichello, né? Para quem não conhece, um dos grandes pilotos de Fórmula 1 brasileiros, e ele estava falando exatamente sobre isso. Uma das perguntas foi: como é que você chega a ser um atleta de ponta, né? Por mais que há muita brincadeira sobre ele, né? Mas ele foi um grande piloto, né? E naturalmente
competiu na época do Michael Schumacher, então, que era um grande piloto, favorecido e tal. E a pergunta é exatamente essa. Para você chegar a ser um atleta de ponta, o que você precisa? É dom? Eu falo, olha, todo mundo que está lá tem dom. Mas o que diferencia o melhor dos demais, claro que tem o equipamento, tem um monte de outras coisas, mas quem está lá é porque persistiu bastante para estar lá. E se a gente fizer um paralelo, um espírito puro, um espírito crístico, é um espírito atleta de ponta. E o que a gente precisa para ser um atleta de ponta? É persistência, né? Todos nós temos os equipamentos, todos nós temos as oportunidades, mas nem sempre a gente tem a persistência, né? Porque, principalmente no primeiro momento, a gente é preguiçoso, a gente vai deixando as coisas acontecer, né? E o que vai diferenciar esse espírito que vai chegar lá é persistir. Se a gente pegar o exemplo desses grandes nomes do cristianismo, a gente estudou Paulo agora, mas a gente estuda o Pedro e todos esses caras, eles persistiram até o fim. Se a gente lê o Boa Nova do Humberto Campos, é uma lição de persistência o tempo todo. Não que eles tinham compreendido a lição de Jesus num primeiro momento, mas eles tentavam. Então, acho que é esse o nosso caminho, né? O norte é não desistir. E esse persistir até o fim que você fala é interessante, porque Emmanuel comenta sobre isso, né? Aquele perseverar até o fim. É um dos versículos que ele comenta. Aquele que perseverar até o fim será salvo, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Mas ele fala assim, esse fim não é o fim do término, mas sim de cumprir a finalidade. Então, você chegar a ser um Cristo é a nossa finalidade espiritual, né? É esse objetivo que a gente está buscando. Então, mas como você falou, é muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, amanhã eu faço, né? Deixa para a próxima encarnação, nessa não vai dar, fazer as pazes com meu irmão, nem pensar, nessa já não deu. Então, eu acho que a gente vai às vezes adiando essas finalidades que são assim, são objetivos que foram pequenos objetivos que são colocados para a gente de encarnação em encarnação, de dia a dia, que são possíveis de serem feitos dentro dos nossos limites e da nossa capacidade, mas que a gente, muitas vezes, por preguiça, por medo ou por indolência, a gente deixa para a próxima. Mas acho que realmente, esse persistir até o fim, né? Persistir até a gente conseguir realmente fazer acontecer. Em nós, dentro de nós, não falando fora. Quando estávamos aqui no GO, a gente tratou também sobre isso, né? Sobre essa perseverança, né? Citando Paulo de Tarso e os apóstolos, que eles implementaram na encarnação por ter, né, uns convividos com Jesus, mas assim, pisando na bola e se recuperando, indo buscar o tempo perdido. Paulo de Tarso, que é assim um exemplo maior, porque era o que a gente menos esperava que desse algum caldo, né? Acho que Jesus ali mesmo já foi assim, só, né? Paulo, quem me persegue, para ver se dava um colinho a ele. E ele agarrou a oportunidade, foi, e dali em diante perseverou. Né? Essa, como vocês citaram aí muito bem, quer dizer, essa insistência, essa vontade, criar uma vontade para que na encarnação presente, ao descobrimento da luz, você possa aproveitar o máximo daquilo. Né? Então, por exemplo, eu vejo esse nosso encontro com o Espiritismo uma coisa assim, como se a gente tivesse descoberto um caminho, mas que a gente tem assim, que espremer até sair a última gota, mesmo, né? Você vai torcendo assim, não, ainda dá um caldinho isso aqui, peraí. E vai espremendo, porque vamos ainda fazer daquela maneira de olhar como se esse crescimento, essa melhoria, né? Esses steps que a gente tem que fazer na evolução, eles vão cair do céu de alguma maneira, é o que a gente pensa.
Então, a gente, por mais que leia, né, as mensagens de Jesus, nos estimulando a fazer, a criar a vontade, a se submeter, a cair e levantar, mas a sempre querer avançar, insistir, né, insistir nessa porta que se abriu, né, como Lina falou, insistir, tem que ir fazendo, tem que ir tentando. Mas se a gente não fizer isso, muitos motivos aparecem, né, de ordem material principalmente, para fazer com que a gente desvie, né, esse período em que a gente está numa construção de vontade de, né, está construindo essa vontade de ser. Ainda a gente não vislumbra muita coisa, mas é um pouquinho de dizer, puxa vida, quem sabe não dá certo, né? Então, se a gente não aproveitar esse momento e ir nos amparando assim, né, buscando uns aos outros para poder a gente encontrar um bando que queira a mesma coisa. Porque às vezes a gente se une com bandos que não querem, que não estão nem aí, que a vida tanto faz, né? Você viver assim o assado vai dar certo. Vai dar certo porque te volta, né? Mas chega lá morto de vergonha. Como quem diz assim, vixe, Maria, de novo. Olha nós aqui no fim da fila, né? Mas quando a gente já encontra um bando assim que estimula, olha aí a vontade de perseverar. Porque às vezes você está sem vontade, mas o outro está. Aí liga, não, vamos, que é isso? Né? Não, vamos, que vai ser melhor hoje. Vai um empurrando o outro e a gente vai seguindo. E isso é muito legal, porque sozinho eu acho que ninguém faz. Uma andorinha só não faz verão em canto nenhum. Vai, estava desbloqueando aqui o mudo. Mas, embora a gente tenha aqui como pauta, né, assim, uma visão desses temas muito voltados para a escola do Evangelho, né, da construção dessa persistência do campo espírita, né, vamos assim dizer, eu acho que é importante a gente, pelo menos eu gostaria de dizer rapidamente, a questão de persistência no campo material, humano, né? Porque, às vezes, a gente coloca certos propósitos em nossa vida que é muito difícil saber quando esses propósitos eles estão inseridos num contexto de persistência em outro campo da insistência, que no caso seria até uma teimosia, vamos assim dizer. Porque às vezes a gente passa por situações, coloca certas metas para a gente que são muito difíceis de ser alcançadas. E muitas vezes, por conta do orgulho, principalmente, a gente não abre mão de certos projetos que são difíceis de alcançar, né? Tem coisa que está na nossa mão, né? Com o trabalho, dinheiro. Às vezes você está apaixonado, né? Vai procurar um companheiro, você consegue. São alcançáveis, mas tem outros propósitos que não são, né? E às vezes é preciso desistir desses propósitos que às vezes levam para o sofrimento, né? Então, determinados propósitos que nós temos, ser perseverante pode implicar em ser teimoso, né? E isso pode nos impedir de seguir em frente, de encontrar a felicidade. Acho que isso é importante dizer, né? De nos adaptarmos às surpresas da vida, nos lançarmos em novos caminhos, né? Às vezes insistir numa carreira que não funciona mais, um relacionamento que não funciona mais, às vezes é uma visão do mundo que não está funcionando mais. É preciso, às vezes, olhar para essas coisas e a gente abandonar, né? E qual que é o desafio? O desafio é a gente tentar enxergar o limite da persistência e declinar desses objetivos, entre o que é persistência e a insistência, né? E desistir nem sempre faz as pessoas ruins. Isso é importante, porque o orgulho fala muitas vezes mais alto. Não, temos que abandonar o orgulho, né? Isso não nos faz pessoas ruins, não nos faz pessoas incompetentes, incapazes, ou até moralmente menores, né? Às vezes, simplesmente, faz parte da jornada desistir, né? E quando a gente desiste, às vezes, de um desafio que está tão difícil de ser alcançado, significa que nós alcançamos até a maturidade para enxergar que, às vezes, uma perda ou uma desistência ela é necessária, né?
E aí a gente tem que tentar enxergar alguns gaps que nos levam a enxergar ou determinar, né, esses limites entre a persistência e a insistência, né? E aí saber qual é o caminho certo, a hora certa de sair daquilo que não está fazendo bem para a gente, né? Então, 3 diquinhas básicas aqui. Determinar se o propósito que a gente tem é tangível ou intangível, se ele é alcançável ou se não é alcançável, né? Se a gente tem controle dos fatores que nos levam a alcançar esses propósitos, né? Se a gente tem disposição, energia para levar adiante um propósito. Pessoal, e muitas vezes a gente está envolvido em projetos que a gente não para pensar essas coisas, e isso acaba desencadeando até comportamentos violentos que, de certa maneira, vão nos atrapalhar no nosso processo evolutivo, né? Então, a gente tem que aprender, às vezes até, e desistindo de alguns projetos que nos colocamos aí como pauta, né? Aprendemos a não ruminar, né? O se. Mas se eu tivesse continuado, se... Meu amigo, se o negócio está te fazendo mal e precisa você mudar, mude. E se você mudou, não rumine o si. É necessário enterrar o luto, encarar a desistência. Então, eu acho que foi. Posso continuar? Deu uma falhadinha só. É necessário. Então é necessário, eu acho que é importante nesse debate nosso aqui, a gente também falar um pouquinho sobre a questão da persistência humana, né? Era isso. Vamos seguindo. Eu só não vejo assim onde há essa separação. Eu acho que quando você começa a buscar um aprofundamento e um melhoramento no âmbito espiritual, que é o âmbito dos sentimentos, você fatalmente vai logo verificar quando é ainda uma insistência danosa, ou porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar os sentimentos, a gente vai entrando num equilíbrio, mesmo ainda de parcas fundações, mas é aquilo que você está buscando sedimentar, né? Então, quando o material cai nisso, o material se ajusta. Mas se eu for cuidar do material da maneira como eu penso, racional, sem me educar emocionalmente, fatalmente o material vai ganhar, né? O material vai dizer, olha, larga logo esse centro que ele está te atrapalhando. Vem para cá, que aqui a coisa é fácil, bora, entendeu? Mas quando você começa a educar os sentimentos, você começa a se moralizar e a gostar de si mesmo e a olhar para os seus defeitos de frente. Olha, como eu fazia, eu adquiria coisas de forma insistente. Eu quero mudar isso, tanto no âmbito material, espiritual, o âmbito que vier aí. Porque eu vou estar alinhando a minha base para poder viver a minha encarnação. Se a minha base não está alinhada, minha encarnação vai ser cheia de buraco aqui, tropeço ali, a gente caminha assim, né? Por isso que hoje até eu citei o Paulo de Tarso no exemplo do GO, por isso, porque Paulo de Tarso vinha assim, galopando, né? Mas na hora H que ele bate com Jesus, tudo muda, porque aí ele começa a dizer, eu quero alinhar o meu espiritual à minha vida. E aí muda tudo. Quer dizer, ele desistiu de ser doutor da lei, foi certo ou errado? Não importa. Só que não existe o certo ou o errado. Existe que eu não tenho mais tendência para ser aquele homem que mata. Eu quero o homem que faça as coisas criarem vida. Então, eu não posso mais ser aquele personagem. Aí já muda o personagem. Não é você que abandona, é que você não cabe mais naquela roupa. Como se a roupa já estivesse muito folgada para você. Você não, gostei da apertadinha. Então, e quando você cai... Assim, a gente dá um exemplo de Paulo de Tarso, é muito grande para nós, eu acho, né? Porque é tudo vivido numa encarnação, praticamente. E a gente não faz isso. Mas a gente já sente o cheiro e o sabor disso. A gente pode não fazer. Naquela hora dizer, não, ainda não estou pronto para isso tudo. Espera aí, ainda tem isso na minha vida, ainda tem aquilo, ainda tem fulano, ainda tem cicrano.
Então, você vem meio já montado, descobrindo a pólvora, e vai com muito cuidado, ajeitando aquilo para ser feliz, porque senão você se torna infeliz para fazer a vontade do outro, também não serve. Então, você tem que ir montando o seu novo contexto dentro da vida dos outros que estão com você, sem necessariamente ter que chutar ninguém, mas se alguém não gostar, vai ter que, também você tem que dizer, olha, agora essa é a sua nova eu. Se você não gosta, então já pensou, depois eu te adoro, mas aí não vai mais dar certo a gente ficar junto, né? Mas eu acho que quando você se renova dessa forma, de dentro para fora, não tem quem não lhe queira. Agora, lógico, você não está elegendo o primeiro material, o segundo isso, não. É a base. Olha, eu estou me renovando pela base. Então, essa é a base que vai perseverar nos bons propósitos, sejam eles materiais ou espirituais. Né? Eu vou com esta mesma base para os dois campos. Não existe uma pessoa no material e a outra pessoa ser diferente. Não tem mais como ser, né? Se espiritual está guiando, né? Hein? Se espiritual está guiando, tanto é que Paulo vai chegar a um ponto que ele vai falar, examinar tudo, mas retém o que é bom. Retém o que é bom. E você leva o que é bom para tudo. Né? O seu olhar continua sendo o mesmo olhar do homem encarnado, querendo isso ou aquilo, só que de uma forma positiva. Se você tem uma família, você está com aquela família porque você ama aquela família. E se você não ama mais, você vai dizer com sinceridade ao seu parceiro ou à sua parceira. Olha, nós não podemos mais continuar juntos, mas separados podemos ser grandes amigos. Quantas famílias a gente vê hoje convivendo? Ex-marido com ex-mulher, com ex-sogra. Quando reúne no Natal, 4 sogras, 3, não sei quantos mil cunhados. Não, tem gente que já concebe, né, nesta vida, isso. A gente vê pessoas assim. Não é ainda o normal, mas a gente já vê isso acontecer. Então, é porque é possível. Né? Agora, tem, às vezes, os motivos que um quer, outro não quer, e ali fica um nozinho que, quando a gente se espiritualiza, já sabendo que o nó é melhor desatar agora do que depois, vai virar assim, um ótimo ex-marido, uma ótima ex-mulher. O fulano não me suporta, mas eu estou lá, mando presentinho para ele, digo o que ele está fazendo tão legal com as crianças. Claro, são irmãos que ali não desataram aquele laço, né, familiar do viver sob o mesmo teto, mas o laço familiar continua, né? E vai continuar porque somos irmãos. Não vai adiantar, não vai sair da mesma casa, porque a casa do pai é uma só. Quando a gente voltar para casa, olha nós lá. Mas eu não quero mais ir aqui, não. Ah, meu filho, então arranja outro pai, porque esse pai quer todo mundo ver. Estou nem aí para você. Eu acho que um ponto que a Marisa tocou, acho muito importante, que dentro desse contexto que o Adriano falou, é o equilíbrio. Né? Acho que todo sentimento, ele, nos extremos, passa a ser ruim. Se você for pensar a própria perseverança demais, insistindo numa coisa que você não tem capacidade para cumprir, é orgulho. O de menos é preguiça. O amor próprio é algo bom. Em exagero, o egoísmo. Na falta, é o desleixo. Né? Então, esse equilíbrio que a gente tenta buscar, né? Paulo não chegou do dia para a noite, por mais que ele fosse. E a gente tem a convicção disso, o espírito já muito preparado. Já estava ali na linha. Estava equivocado, mas estava preparado. Quando Jesus coloca ele no prumo, mesmo assim, ele não passa num passe de mágica. Ele vai para o deserto, ele fica 3 anos, ele vai estudar, ele vai fazer... E mesmo sendo dos maiores oradores do seu tempo, no Sinédrio, isso fica muito claro quando ele é escolhido, né? Competente, né? Quando ele vai fazer a primeira palestra dele, ele gagueja. Até o pessoal fala, não, fica estudando mais um pouco e tal. Quer dizer, mesmo Paulo de Tarso, no primeiro momento, ele foi reconstruir, porque senão a gente vai pegar e falar assim, não, eu tenho que ajudar o próximo.
quem que ajuda mais aqui? Divaldo? Eu vou fazer uma escola aqui em Coconut Creek maior que Divaldo. Mas para quê? Que é isso que a gente viu também na lição, né? A gente passa a imaginar viajar, coisas que daí tá totalmente fora de propósito. Não é nem persistência isso, beira a loucura, né? E fora que não é o caso de Divaldo, porque a gente sabe o trabalho maravilhoso que ele faz lá, mas vamos dizer que a gente se espelha em alguém que tenha 10 escolas, mas essas 10 escolas todas tratam mal. Não é melhor você pegar uma única criança e tratar bem do que você ter 10 escolas tratando alguém mal, né? Ou mesmo que tenha 2 crianças tratando mal, é melhor você tratar meia criança bem. Né? Então, eu acho que tudo é a perspectiva que a gente tem no processo evolutivo e a nossa capacidade. A gente não está forjado, eu, por exemplo, posso dizer por mim, não por eles, nem por vocês, mas eu não tenho nem pretensão de fazer o trabalho de Divaldo nessa encarnação, porque eu não teria capacidade de fazê-lo, por falta de capacidade material e espiritual, que tem que ser construído para e passo, né? Não, e Divaldo não se construiu numa única encarnação. Com certeza ele veio de reiteradas, Chico e todos eles vieram reiteradamente trabalhando para Jesus. Eu vim nessa convidado a reparar o passado, né? Que eu trabalhei contra Jesus, provavelmente, né? Agora usa a fala para... Aí estamos todos. Mas acho que nesse ponto que vocês comentaram aí, acho que uma coisa que Emmanuel fala, ele fala que sem luz espiritual no caminho, a nossa existência humana fica reduzida a um complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Então, eu acho que aí entra, eu acho que esse ponto em que a gente começa, se não tem sentido, aí você começa a persistir em coisas que você não sabe muito bem para que serve, ou vai servir para uma coisa que não vai ser bom para você, e você vai ficar batendo naquela tecla que não deveria. Então, acho que essa base que Marisa explicou aí sobre essa luz espiritual, que eu acho que é isso que Emmanuel fala, né? Uma vez que a gente entende que nós não estamos à deriva, nada é por acaso, e que existe um propósito na encarnação de cada um de nós, então existe uma finalidade, existe um objetivo, e nós não estamos aqui assim à toa, né? E no momento que a gente sente isso e aceita essa força divina que é em cada um de nós, então começa tudo a fazer mais sentido. Ou você vai persistir no que? Você vai insistir no que? Perseverar em que caminho? Eu acho que é esse o ponto que acho que vai clarear a vida material de todos nós, né? Porque a vida física aqui ela é necessária para a nossa evolução, quer queiramos ou não. A reencarnação ela é como é que se fala? Ela é uma forma para a gente evoluir, né? Existe que Deus criou aí, e não estou aqui para discutir isso. Mas a cada passo vai vir um material didático com as pessoas, as famílias, as situações, as experiências que são as mais necessárias para nosso aproveitamento naquele momento. Seja de aprendizado, seja de reajuste, seja o que for que a gente está precisando para aquela hora. Mas se a gente entender isso e persistir no que é bom, né? Se a gente examina tudo, consegue reter o que é bom, persistir naquilo que é bom, acho que a gente vai seguindo mais de acordo com a lei divina. Sem dúvida nenhuma, essa questão de entender o caminho do bem para nos auxiliar na nossa persistência espiritual é fundamental, né? E o interessante é que, muitas vezes, quando a gente é desafiado, até também sobre o desafio humano, né? A depender do desafio, a gente desiste, como eu falei, né? Só que a persistência espiritual, essa não dá para desistir.
firme, no caminho reto, né? Porque a jornada é muito longa. E Deus é tão bom que colocou, mais uma vez, como eu falei, a reencarnação para a gente. Para ir de tempos em tempos, a gente ficar instigado a persistir, né? Na jornada. A gente tem muita obra, ainda bem, né? Na doutrina espírita, que fica muito claro, inclusive, a necessidade de persistência no próprio campo espiritual, até do outro lado, né? Quando a gente lê aquele livro Libertação, psicografado pelo Chico, né, do André Luiz, aquele livro fica muito claro os desafios que no próprio mundo espiritual existem e que às vezes podem desanimar certos espíritos se eles não estiverem numa toada e no entendimento de entender a necessidade da evolução, né? Então, nesse livro Libertação, quando o Gúbio, o André Luiz, o Eloy, aquela turma ali, eles vão para um submundo tentar resgatar irmãos espirituais que estavam numa faixa de vibração extremamente inferior, extremamente baixa, tudo que ele tinha pelo caminho eram motivações para a desistência, né? Mas, no entanto, ele continuou persistente. A própria jornada da travessia do plano bom que eles estavam para o plano inferior foi muito dolorosa, e eles relatam muito bem isso no livro. Mas, mesmo assim, eles persistiram. E conseguiram ter sucesso nisso aí, né? Agora, eu acredito também que a gente nunca perde essa consciência da necessidade de percepção da persistência, né? E por que eu estou falando isso? Porque nesse próprio livro Libertação, tem o caso do Saldanha lá, que ele é um discípulo do Gregório, e ele foi designado para fazer obsessão num determinado espírito encarnado, né? Mas ele tinha plena consciência dos desafios dele e da necessidade dele persistir na evolução espiritual dele. Só que ele estava tão desiludido, mas tão desiludido pelas experiências carnais dele, que ele falou assim, vou parar. E aí ele ficou estagnado, e ainda vou dizer que deu até um passinho para trás, se é que a gente pode falar que na nossa jornada espiritual isso existe, né? Mas ainda bem que chegou o Gúbio lá e deu uma força para ele, e falou, não, meu amigo, acorda, o negócio é o seguinte, a parada é essa, vamos seguir para esse caminho aqui, segue firme, persiste, porque você vai conseguir virar a chave para o caminho do bem, né? E aí, nisso, ele começou a fortalecer a fé dele, a esperança dele, né? Que, sem dúvida nenhuma, são pilares, pessoal, segundo o meu entendimento, no caminho da perseverança, da persistência, né? E, naturalmente, a gente tem que manter os hábitos de condicionamento espiritual, né? E ainda bem que nós temos instrumentos para isso, né? Nós temos o Evangelho aí como guia prático e Jesus como modelo, né? Para a gente ficar firme nesse desafio nosso da persistência. O caminho é lento, né, pessoal? Tanto é que a gente tem várias encarnações para atravessar e persistir. Mas nós vamos conseguir, né? Eu gosto, né, de ver assim nas obras de André Luiz o nosso retrato, porque é isso que a gente estava vendo também mais cedo, essas ilusões que a gente cria porque é espírita, porque a gente é um bom católico, porque a gente é um excelente evangélico. Não importa a escola religiosa que você está, mas se você está ativo, aí você já começa a se iludir que ali é porque você está pronto já para o negócio, né? Então, isso a gente sente tanto encarnado como desencarnado, né? Desencarnado também tem as quedas, né? Dos espíritos que na hora H a gente acha, ou então acha que está demais, como, né, o menino Saldanha, não, está demais. Não, e não é porque nós somos muito ainda cheios de fragilidades, e porque a gente está melhorando aqui e ali num ponto ou outro, então a gente já se acha de Jesus para cima. Então, se for menos do que isso, a gente já não quer mais. Quando eu desencarnar, quero ver qual é o planeta. A gente está
né? Já pensou, será que Chico está em outro planeta? Chico é que era aquele exemplo. A Chico devia ter vivido uns 200 ou 300 anos encarnado, para ficar olhando para ele e sempre baixando a bola, né? Porque ele desencarnou, ele já fica meio assim, né? Não, sei lá, né? Chico vai ser agora meu mentor na próxima encarnação. Ele já vai começando. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa boa para nós, né, que a gente faz numa profunda atitude egoísta, que quando a gente busca o socorro, não é para ninguém, é para nós. Né? Às vezes a gente bota a culpa no problema porque é um obsessor. Às vezes vocês caçam esse cara aí que está me perseguindo para ele poder me deixar em paz. Né? Aí você tem vontade de dizer assim, mas você não é um bom caçador? Você já achou a vítima? O seu algoz e não quer, você me trucida com ele, porque não pode. Né? Então, aí a gente vai aprendendo. Eu acho que a única coisa básica assim, que a gente que fica não reclama mais de ter que repetir estudos, né? Porque tem gente assim, não, esse livro eu já li, quero não ler mais não. Mais nada nosso lar que está tendo aula, mas nosso nada lar eu já li 15 vezes. Olha, lê a 16ª, não vai perder, não lembra mais de nada. Né? Então a gente fica, né? Eu acho que nesse ponto a gente já está mais humilde, assim. Vixe, é o livro de novo? Vamos fazer de novo, desde o 1, do número 1 até o 16, vamos lá. Não fica, né, assim, se enganando, feito criança, não, mãe, eu já fiz isso, eu já fiz. Não. Vou fazer de novo porque ainda é pouco. Nós vamos sair dessa encarnação ainda sabendo que foi pouco, né, porque não dá para dedicar muito tempo, porque a gente tem outras ramificações para dar conta, né? Que é essa parte aí humana que o Adriano falou e que a gente também não pode deixar de lado, mas tem que ocupar um outro lugar na nossa vida. Porque se a gente não colocar a parte material da nossa vida no plano que ela precisa ocupar, ela toma conta de tudo. Porque a gente rapidamente se ilude, e isso os espíritos facilmente, né, como no mundo espiritual, conseguem nos enganar a respeito disso. A gente rapidamente sai daquele caminho da base e passa já a se achar construtor daquela encarnação, cheio de força, cheio disso, cheio daquilo. E as desculpas são enormes, né? Como ele falou no início, a faculdade precisa fazer aquilo, precisa tudo que eu quero ser. Mas será que essa vida veio para eu ficar escolhendo o que eu quero ser ou eu sei o que é que vai ter que ser desta encarnação? Que às vezes é lembrança do passado, do que eu fui, chegar agora eu quero repetir a mesma vida do passado e não vou conseguir. Se eu for fazer isso, eu vou me esborrachar no chão. Vou ficar patinando no seco, né? Então, é necessário ter esse olhar. Por isso que eu ainda acho que o caminho do autoconhecimento é o mais difícil, porém, é o melhor de todos os caminhos. De você tomar pé de quem você é, o que você sente hoje, e começar a dar conta disso devagarzinho. Porque quando você já reconhece, você pode dominar, mas quando você acha que não, aí aquilo anda solto e te leva, né? Te leva inconscientemente. Né? E se a gente receber o Chico como mentor, Ixi, tem que tomar cuidado, porque talvez não seja exatamente isso que a gente... Não seja o espírito tão bonzinho, porque a jurisprudência nos mostra que veio Alexandre o Grande, fez um monte de coisa. Ele reencarna como Júlio César, fez um monte de coisa errada. Carlos Magno, um monte de coisa. Aí ele chama o Allan Kardec e fala, ó, agora o teu mentor vai ser esse cara aqui. E aí ele vem como Napoleão e continua fazendo errado. Então, mesmo tendo um mentor como Kardec. Então, se receber o Chico como mentor, toma cuidado, né? E eu acho que, mas brincadeiras à parte, eu acho que já está encaminhando quase para as conclusões, para o 4, né? O Espiritismo ele nos dá boas ferramentas para nos mostrar a persistência, e eu acho que a maior delas, por incrível que pareça, é a reencarnação. Porque houve uma época em que a gente
se sentia muito cobrado em ser perfeito numa única vida, né? A gente nasceu e aí algumas escolas religiosas dizem, olha, você vai ter que ser bom nessa vida, porque ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Isso nos coloca um peso muito grande e até uma ideia de falha, porque ainda somos muito imperfeitos em vários setores. Porque aquele que acha que já cumpriu tudo que Jesus ensinou, eu tenho uma triste notícia para te dar. E essa triste notícia para te dar está no último parágrafo do Evangelho de João, que diz assim: Jesus fez muito mais do que nós estamos contando aqui. Faltaria livros no mundo para relatar o que Jesus fez. Maria. Então a gente está só contando um pedacinho, está lá no último parágrafo do Evangelho de João. Então, quem chegou no nível de estar fazendo, teoricamente, ou acha que está fazendo tudo o que Jesus ensinou, ainda há muito mais para aprender. Né? Mas Jesus deixou o que precisava para o ponto principal. Se ele veio nessa época para tudo já tá. Não, Jesus deixou aí 50 milhões de livros aí. Não, é para a gente dar o primeiro passo, né? Não para ser espírito crítico. Pois é. Mas para a gente caminhar. Então, mas fazer tudo aquilo numa única encarnação é um peso tão grande que nos faz naturalmente desistir. A persistência que o Espiritismo nos dá, eu acho que é a noção de que somos pequenos, a noção de que temos outras oportunidades, a noção de que a falha ela pode acontecer, embora a gente tente não falhar, né? Mas que a gente vai ter oportunidade de reparar tudo isso. Acho que esse é o grande ponto. Devagar e sempre. Sim. Diz, né? Vai devagar e sempre. Melhor do que atropelar e parar. Exato. Com certeza, essa persistência nesse autoconhecimento, nesse autoaprimoramento, eu acho que realmente é a chave da lição de hoje, né? Não ter esse... Porque acho que assim, qualquer esforço de evolução, de ascensão, ele toma muito da gente ainda, né? Nós ainda somos talvez pequenos, ou talvez muito ignorantes para saber exatamente por onde trilhar, mas fazer esse esforço ele é necessário para o nosso aprendizado e persistir nesse autoconhecimento e na automelhora, no autoaprimoramento. Não é nada fora que vai ajudar a gente, não é nada... não são as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta, elas nos ajudam a cumprirmos essa finalidade de fazermos o bem, né? Porque fazer o bem para nós mesmos é puro egoísmo. Mas você ter alguém que você está além de você, fora de você, que você sabe que tem condições de fazer alguma coisa, ajudar, e você se entrar em ação, se manifestar para conseguir isso, é uma experiência que a gente está passando aqui. E, como Marisa falou, somos todos filhos do mesmo pai, estamos mais ou menos aí nas mesmas condições, e não tem um que seja muito melhor do que o outro, fora as exceções aí, que seja Chico Xavier e outros, mas na média estamos aqui, todos apoiam uns aos outros. Então, acho que ter essa visão de que precisamos continuar, né, persistindo nesse caminho de estarmos juntos, nos levantando também, e que no final isso vai retornar para nós, né? Nós seremos também levantados por esse mesmo ar. E é muito legal, assim, a gente saber, né, que a gente tem uma jornada longa pela frente, né? Que a gente vai ter chance de corrigir, de voltar atrás, de mudar nossas atitudes, né? Que não vai ser, nós não teremos apenas essa oportunidade que o Ayrton disse. Então, isso nos incentiva demais. E a gente precisa, seja encarnado ou desencarnado, criar, digamos assim, um campo vibracional favorável a essa persistência. Eu acho que isso é importante, né?
criar um campo favorável, vibracional de paz, de serenidade, né, na busca da instrução. O livro que eu falei há pouco, o Bilhetes Fraternais 2, né, tem um trechinho do Espírito de Sheila lá, em que ela diz que essa jornada dessa persistência, ela poderia ser acompanhada da promoção da felicidade. Olha que legal, né? E ela fala assim, mas como é que você vai fazer, então, a promoção da felicidade? E ela trouxe 5 itens lá. Ela falou assim, olha, perdoar sempre, né? Porque coração magoado não consegue ser feliz, vocês concordam? Não vai para frente, não tem jeito, né? O perdão é um caminho de construção. Não é fácil também, mas ele é muito possível, né? E se às vezes a gente não conseguiu chegar nesse estágio de perdão, uma hora nós vamos chegar nele. O outro item que ela falou, outra atitude que ela disse, para ajudar na sustentação da persistência, unindo a felicidade, é fazer todo o bem possível, né? E se a gente promove o bem, a gente está em sintonia com a força do amor, né? Que rege todo o universo. Isso é muito legal. O outro item que ela falou é ser fiel à verdade. E a verdade, não só a verdade civil, das leis, não, mas a verdade nossa, própria, com a nossa própria consciência. A verdade com nós mesmos, né? Comprometido com o progresso, vamos assim dizer, né? Quarta coisa que ela disse, cultivar a prece. Nós sabemos que a prece é fundamental na nossa jornada, né? Ela nos conecta, vamos assim dizer, com o mais alto, né? Funciona como um alimento de energias positivas, né? Às vezes ela não vai resolver o problema de imediato, mas ela já nos dá força, ela já nos dá sustentação. E ela funciona como um mecanismo para o nosso crescimento. E quinta coisa que ela disse foi caminhar servindo sempre, né? É fundamental também, né? A gente veio nessa terra, a gente veio nessa escola, nesse hospital, para a gente aprender. Mas não é aprender sozinho, é aprender servindo, né? E outras coisas mais, né? Acho que faz parte dessa necessidade de persistência ou do cultivo da persistência, né? Cultivar os sentimentos superiores é importante, né? Amar, ser caridoso, fraterno, né? O Chico, numa entrevista num programa há muito tempo, a Hebe perguntou para ele, Chico, a gente está diante de uma juventude hoje que está tão perdida aí em drogas, etc. O que tem que ser feito, né? Ela falou assim, trabalho, caridade, caridade, caridade. Então, é nesse caminho que a gente tem que seguir, né? Conquistar as virtudes, né? Debruçarmos sobre os ensinamentos. Também outra coisa importante, a Ayrton também falou há pouco sobre isso aí. A instrução é muito importante para nós, mas também não adianta ficar só no campo da instrução, não, né? Tem que partir para a prática, não é verdade? Tem que partir para a caridade, tem que partir para a compaixão, para estender a mão para o nosso irmão, né? Então, quer dizer, a gente tem um para-casa grande aí para ajudar no nosso processo de persistência, né? Quem quiser perseverar é só começar, porque tudo isso que você citou e que a gente sabe que é essa construção, né, é espiritual, esse edifício espiritual que a gente vai construindo através da sedimentação das virtudes, só vai nos deixar mais felizes, é que a gente ainda não acredita nisso. Mas se a gente acreditasse, né, como Jesus disse, o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que você gostaria de fazer a você, ou seja, você não faz para você, mas comece a praticar fazendo para o outro. Eu ainda não me perdoo, mas se eu começar a perdoar as pessoas, eu vou começar a me perdoar também. Porque a gente sempre quer começar de nós, a gente acha que tudo vai ser conosco, mas é difícil. A gente também não se gosta assim, não. Quem disse? A gente também briga com a gente mesmo, porque foram muitas encarnações. Então, é o erro brigando com o acerto o tempo todo, mas quando você tira isso de dentro do seu coração e passa para o outro, pronto. Aí parece que a prática fica mais fácil e você começa a fazer com você. Você vê como a gente é da pá virada. Nós não somos essas belezinhas. É que a gente pensa, não, eu vou fazer caridade para os outros, eu vou cuidar de mim, fazer por mim. E não faz, porque com a gente é egoísta, a gente é vaidoso, a gente vai achar que o outro está muito melhor do que a gente está.
Aí a gente vai começar a medir força com o universo, né? Não é com uma pessoa, não. A gente mede força com a mulher da televisão, com aquela que emagreceu, se você não conseguiu, você já briga. É com todo mundo. Mas se a gente começar a olhar todo mundo com carinho, com amor, com compaixão, começar essa prática que Jesus fazia assim, brincando, que os espíritos, quando começaram a entender alguma coisa, começaram também a fazer. Aí quando você vê, você está fazendo por você, por osmose, que a gente sabe que é também a energia de gratidão do outro que vai limpando a nossa sujeira. O outro te olha com tanto amor e compaixão, e, meu Deus, que puxa, mas Arthur agora salvou a minha vida, olha para isso, que menino bom, que isso, que aquilo. Ele aí volta para casa assim, me deu vontade até hoje de chegar em casa brigando, mas não vou não, a desistir, cansei, amanhã eu brigo. E aí vai dormir um sono gostoso, entendeu? Então é isso, a gente ainda não entendeu que é através do, assim, ó, faz uma curva, mas a gente só olha para o umbigo, então só vê o danoso e não sabe ainda resolver o danoso. Porque como é que eu sou vaidosa, como é que eu curo minha vaidade? Não seja mais vaidosa. Olha, veste uma roupa rasgadinha, veste aquela que já está velhinha. Né? Não é assim que se cura a vaidade. Né? Mas quando você transfere, né, acabou-se. Olha quem ia dizer a Chico isso ou aquilo. Ele ia e fazia bem, bom. Ele não quer nem saber. Chico, eu acabei de lhe dar um par de sapato de couro alemão, caríssimo, que eu trouxe agora da Alemanha. Cadê a sacola que estava aqui? Eu dei, menino, porque o rapaz passou aqui com um chinelinho rasgado. E eu já estou aqui calçadinho, meu sapato é novo também. Mas não é de couro alemão, Chico, você deu ao menino. Mas, menina, aqui é tudo igual. A gente vai fazer isso contra nós? Não, deixa eu tirar aqui o meu, que também está bonzinho, botar o outro novinho, e aí eu dou. A gente começa assim, mas tem que começar fazendo isso. E não dizer, não, vou levar os dois para casa, não tenho 4 pés, mas vou dar um jeito de usar esse sapato. Não tenho para onde ir com esse sapato. Não vou em casamento, não vou em nada. Se eu sair ali na rua, vão me roubar. Vou guardar ele em casa, no Brasil, né? Aí guarda em casa, aí envelhece, quando morre, aí aquele cunhado safado diz assim, mas não usou, agora quem vai usar sou eu. Isso acontece. Bota nada. Cunhado, meu filho, bota o velhinho mesmo e pega o novo. E o espírito ainda sai doente. Ainda chega no mundo espiritual doente, porque ele ainda deixou. Então a gente vive praticamente contra nós. Se você fosse avaliar assim, porque eu me amo. Ama nada. Quem diz que se ama, pode ver. Tá assim, só falta enfiar as coisinhas, entendeu? Então, quando a gente abrir a janela e disser assim, deixa eu sair de mim um pouco, deixa eu manifestar alguma coisa aqui para outra pessoa, aí você vai ver. E mesmo assim é ruim, mesmo assim, você começar a sentir o valor da energia boa que o outro emite, você ainda diz assim, não, isso está vindo de mim, que sou uma pessoa tão boa, fiz agora uma super caridade, é Deus me abençoando. Não tem problema, a gente sai desse jeito. Mas com o passar da carruagem, você vai ver um dia assim, você está na lona e só que vem uma pessoa ali, você dá um bom dia, uma boa tarde, um abracinho, uma coisa ou outra, e aquilo lhe renova. Aí você já sabe, olha, isso não veio de mim, veio dele, entendeu? Então é muito legal isso, muito legal. Né, Lina? Lina sabe disso. Sabe uma coisa que eu só queria terminar aqui para encerrar a minha parte aqui, que Emmanuel diz assim, que se algum ideal divino te habita, o espírito, não esqueça o servicinho diário para que esse ideal se concretize em momento oportuno. Então, é de grãozinho em grãozinho, é de servicinho em servicinho, é de sapato em sapato, que a gente vai conseguindo se conquistar, né? se fazer. Então, é essa persistência de conosco. Não desistimos de nós. E quando você faz para o outro, você se vicia em fazer. Sei o que é isso. Né? Vira um vício.
Às vezes ele já diz, mas aquela pessoa que eu mesmo sei o problema, aí ela, mas é assim mesmo, chega lá, dá um jeito, entendeu? Você vicia em fazer bem. Se não me falha a memória, Santo eu vou Agostinho... cercada disso, por isso que eu não posso, é linda, Giz, é povo todo assim bom, aí eu, vixe Maria, tem que fazer qualquer coisa. Se não me falha a memória, Santo Agostinho, se não foi ele, vocês fazem de conta que foi ele, mas que ele tem uma frase que ele disse, se as pessoas soubessem que fazer a caridade é tão bom, fariam só por egoísmo. Vai dizer, eu fiz mais que você. Fariam só por egoísmo. É assim mesmo.